Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelas ofertas e dízimos que são entregues na tua casa. O fazemos, ó Pai, expressando a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Sabemos que é o Senhor quem sustenta as nossas vidas. Te louvamos porque até aqui o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia. O Senhor tem sustentado as nossas famílias. Não temos tudo o que gostaríamos de ter, mas temos tudo o que de fato nós precisamos. O Senhor tem nos dado, o Senhor tem providenciado, o Senhor tem abençoado as nossas casas. E oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor continue abençoando as nossas famílias, não apenas a nossa vida, mas toda a nossa família seja abençoada pelo Senhor. Dá-nos um coração generoso, ó Deus, generoso para com a tua obra, generoso para com aquelas pessoas que se encontram em situação de necessidade, precisam de socorro. Sejamos um povo generoso, sejamos um povo que, com os olhos abertos também para o próximo, ajuda-nos assim. No mundo tão egoísta como o nosso, necessitamos de Ti, Senhor, que o Senhor trabalhe o nosso coração, para que o egoísmo não ganhe espaço na nossa vida. Abençoa, Senhor, os nossos governantes, que o Senhor venha transformar seus corações, que o Senhor venha dar a eles sabedoria, graça, que o Senhor venha, ó Deus, mudar a vida desses homens e mulheres, e que eles possam fazer o melhor pelo povo brasileiro. Clamamos ao Senhor, ó Deus, seja a tua mão sobre o Brasil. O Brasil necessita da tua graça, o Brasil necessita da tua misericórdia, o Brasil necessita de salvação. Abençoa, ó Deus, a nossa nação, abençoa a população de rua, o número de pessoas que cresce absurdamente, diariamente. Ó Deus, isso nos assusta e assusta muito. Pedimos a tua misericórdia, a tua graça sobre essas vidas, ó Deus, e que, mais uma vez, os nossos governantes recebam sabedoria para que possam ajudar essas vidas. Tantas pessoas que estão nas ruas e que não gostariam de estar, que gostariam de estar dentro de uma casa, vivendo com a sua família, tendo suas famílias, tendo condições de criar seus filhos. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor abençoe o nosso país, abençoe essas pessoas. Nós assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, abram por gentileza no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, vou ler apenas um versículo, versículo 40. Lamentações de Jeremias, você tem Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 40. Peço aos irmãos também que estejam orando por uma coisa que tem me incomodado bastante, mas muito mesmo. O número de pessoas usuárias de drogas aqui em frente à igreja tem aumentado absurdamente. Absurdamente. E a gente, às vezes, fica sem ter o que fazer, né? Então, eu peço aos irmãos que estejam orando por isso, né? Hoje, pela manhã mesmo, aqui em frente, né, um rapaz com um cigarro de maconha maior do que minha mão, né? E não era um. Começam a aparecer, aparece um, daqui a pouco tem outro, e o ambiente aqui tem sido duramente afetado por isso. Eu peço aos irmãos que orem por isso, né? Sabemos que muitas dessas pessoas são viciadas, não conseguem mais abrir mão, né, sozinhas, precisam de um milagre da graça de Deus. Algumas delas o fazem por recreação, porque acham que está tudo bem, está tudo certinho, está tudo bem sustentar tráfico de drogas, as pessoas muita gente não se preocupa com isso, mas nós devemos nos preocupar, né? Até porque essa é uma praça que tem muitas crianças, né? É uma praça de entretenimento, acho que a melhor praça que nós temos aqui na Tijuca é essa daí. Então, que Deus, orem a Deus, pedindo para que Deus venha apresentar uma saída, né? Em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. Lamentações, capítulo 3, verso 40, nos diz assim:
examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Deus, usa a minha vida para que os meus irmãos sejam edificados espiritualmente. Tenha misericórdia de mim, das minhas profundas limitações, pois dependo de Ti, Senhor. Careço do Senhor. Ajuda-me e que os meus irmãos sejam abençoados nesta manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O livro de Lamentações, ele foi escrito após a destruição de Jerusalém, no ano de 586 a.C., quando o povo foi levado para a Babilônia, para o cativeiro babilônico. Jeremias, também conhecido como profeta chorão, se os irmãos lerem o profeta Jeremias e lerem Lamentações, os irmãos entenderão muito bem porque Jeremias ganhou este apelido. Eu creio, quando chegarmos lá no céu, não creio nisso, não. Mas alguém poderia dizer, se eu fosse Jeremias, quando o povo começasse a chegar no céu, eu ia fazer uma reclamação. Mas, de fato, ele é entendido como o profeta chorão, e aqui ele está expressando a sua dor pela ruína da cidade, pela ruína de Jerusalém, mas também ele está apontando para a necessidade de um arrependimento, para a necessidade desse povo se voltar para Deus, para a necessidade desse povo também ter esperança no Senhor. No capítulo 3, que parece ser o coração do livro de Lamentações, o profeta aqui alterna entre lamento, confissão e confiança na fidelidade do Senhor. Vocês em casa, aqueles, quando chegar em casa, leiam um pouco, leiam o capítulo 3, irmãos, perceberão isso, perceberão lamento, perceberão confissão de pecados, perceberão também essa confiança na fidelidade divina, no quanto o Senhor é fiel a nós. E o contexto aqui do capítulo 3, verso 40, portanto, é um chamado de Jeremias para que este povo, o povo de Israel, em meio ao sofrimento da destruição causado pela destruição de Jerusalém, esse povo faça um autoexame, esse povo de Deus consiga olhar para dentro de si mesmo e perceber como está a sua vida espiritual. E esse povo, então, se volte para Deus em arrependimento, porque também não basta você fazer o autoexame e permanecer do jeito que está. Olhar para dentro de si e falar, é verdade, eu sou orgulhoso, é verdade, eu sou cabeça dura, é verdade, eu sou desse jeito, eu sou ranzinhas, eu sou pão duro, é verdade, mas aí permanece da mesma maneira, é verdade, eu estou em pecado, mas permanece na mesma prática. Isso não adianta. Portanto, é necessário um arrependimento sincero. A estrutura do capítulo 3, para os irmãos terem uma visão mais ampla, é mais ou menos assim, do verso 1 até o verso 20, Jeremias aqui ele descreve a sua dor, descreve o seu sofrimento, sentindo-se esmagado pelas circunstâncias. Ele vai expressar isso nos versos de 1 a 20. Nos versos 21 até o 30, do verso 21 até o verso 39, surge então uma virada. Ele lembra da misericórdia de Deus, e ele fala, olha, essa misericórdia que se renova a cada manhã, ele fala sobre essa misericórdia do Senhor. Então, na primeira, de 1 a 20, ele descreve a sua dor e o seu sofrimento. Ele se vê muito afetado, esmagado pelas tribulações, pelas circunstâncias, a invasão da Babilônia, o povo sendo levado cativo, isso tudo machuca, fere profundamente o coração do profeta. E dos versos 21, ele então lembra da misericórdia de Deus. Ele para e pensa, espera aí, o meu Deus é um Deus misericordioso, é um Deus gracioso, e a misericórdia dele se renova, ela voltará, ela virá, o Senhor voltará os olhos novamente para nós. No verso 40, o versículo que nós lemos, é uma palavra bastante carregada de um tom profético, porque ele vai dizer, examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Quando eu digo carregada de um tom profético,
porque essa não é uma palavra comum, né? É uma mensagem poderosa para este povo que está no cativeiro e que precisa, portanto, de uma mudança radical em suas vidas, né? Então, é essa palavra: examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. E dos versos 41 até o 66, o profeta, então, conclama esse povo a oração, conclama a confissão, conclama esse povo a confiar na justiça divina, a confiar no poder de Deus, a confiar de que o Senhor é justo, que o Senhor virá, que o Senhor manifestará a vontade dEle. Pois bem, meus irmãos, em tantos momentos ao longo do ano, nós também nos sentimos esmagados por circunstâncias, por problemas, situações que nós vivenciamos, que feriram gravemente o nosso coração, que nos afetaram inclusive o nosso culto, afetaram inclusive a nossa maneira de viver, nos deixaram para baixo, né? Ao longo do ano, certamente, os amados irmãos passaram por momentos assim. Nós choramos, nós lamentamos, nós nos entristecemos, nós ficamos frustrados. Essas coisas fazem parte da vida de qualquer pessoa. Então, elas acontecem. E nessas horas, o que nós precisamos fazer é também trazer à memória as misericórdias do Senhor. Trazer à memória o amor de Deus, o cuidado do Senhor sobre nós, o zelo do Senhor pelas nossas vidas. Precisamos meditar em momentos assim, nas misericórdias de Deus, no amor do Senhor. Todas as vezes que o seu coração estiver machucado, ferido, todas as vezes que você se sentir pressionado pelas lutas, pelas tribulações, pelas circunstâncias, o que nós precisamos fazer é meditar nas misericórdias de Deus, no amor do Senhor, no cuidado de Deus sobre nós. E por quê? Porque quando a gente está com o coração assim machucado, o sentimento de ninguém me ama, ninguém me quer, e sobretudo Deus não está nem aí para mim, isso nos visita, né? Você passa por aquele período longo de tribulação que parece que nunca vai acabar, e que, meu Deus, isso não tem prazo de validade, não é possível, né? E você para e olha para tudo isso. Nós precisamos parar e meditar sobre o amor do Senhor, que o Senhor continua nos amando, apesar dessas circunstâncias, que o Senhor continua nos querendo bem, apesar dos momentos difíceis. Mas, além disso, a meditação nas misericórdias do Senhor, nós também precisamos, portanto, examinar cuidadosamente os nossos caminhos e nos voltar para Deus. Sim, em grande parte das vezes, as circunstâncias esmagadoras, elas são resultado das nossas semeaduras, decisões erradas, insistência no pecado. Então, esse autoexame nos ajuda a nos conduzir, aliás, nos conduz ao nosso quarto de oração, nos conduz à confissão, à contrição, e também nos ajuda a levar para Deus tudo aquilo que está afetando profundamente o nosso coração e confiar no Senhor, que Ele virá, que Ele vai manifestar a sua justiça, que Ele virá com o seu amor, com o seu cuidado sobre nós. Então, sabemos que também somos esmagados, assim como o profeta Jeremias falou, que estava se sentindo esmagado, pressionado pelas circunstâncias, nós também. Assim como Jeremias trouxe a memória e falou para o povo, precisamos trazer à memória aquilo que nos traz a esperança, nós também necessitamos de fazer isso, porque o coração da gente fica ferido, a gente acha que Deus esqueceu, mas Ele não se esquece de nós. E a gente também precisa, em momentos assim, reavaliar, olhar, fazer um autoexame e fazer isso cuidadosamente, né? Cuidadosamente, olhar para os nossos caminhos e nos voltarmos para Deus. É o autoexame e a atitude de se voltar para Deus. É enxergar o problema e fazer alguma coisa com isso. Identificar o pecado e fazer alguma coisa com isso. Identificar os erros, os descaminhos, as decisões erradas e fazer alguma coisa com isso. Pois bem, o nosso ano
como a gente falou, está achando que o nosso culto de final de ano seria na outra semana, mas não, já é agora, né? O ano está se findando. E certamente nós vivenciamos também coisas boas, mas passamos por situações assim difíceis e que gostaríamos que fossem diferentes, né? E aqui está o ponto, né? Que boa parte de nós acaba se equivocando. Muitos realmente acham que um ano novo pode trazer consigo mudanças significativas. Só que isso é misticismo bobo. Beira a infantilidade, né? Compreender, achar que, bom, quando bater o dia 31, meia-noite, aí sim vai ser tudo novo, né? Isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Não acontece dessa forma. Aliás, eu creio que nós não precisamos de um ano novo necessariamente. Não precisamos de um 31 de dezembro, meia-noite, para dia 1º, meia-noite 1, para que as coisas se tornem novas. O que nós precisamos é de uma vida nova. É uma vida nova que resulta em mudanças significativas. O calendário não muda, a minha vida não muda a sua vida. Mas se o coração ele permanece o mesmo, que adianta calendário? A Bíblia nos chama não para esperar o milagre à meia-noite do dia 31 de dezembro, mas para viver uma nova vida em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos chama, portanto, a uma atitude nova, a posturas novas, a uma vida na presença do Senhor. O calendário não tem poder espiritual. O ano nunca será novo se ainda formos pessoas velhas. Velho não é de idade, tá, gente? Você pode ter 100 anos, está tudo bem, está tudo certinho. E ser nova criatura de fato. Viver a cada dia experiências com o Senhor, desfrutar da paz, da alegria do Senhor, passar pelos seus enfrentamentos com uma fé inabalável. Hoje à noite falarei sobre isso, né? Mas o ano nunca será novo se ainda continuarmos as mesmas pessoas, sem vida espiritual em Cristo. Então, o primeiro ponto aqui é que nós precisamos, de fato, fazer um autoexame, olhar para dentro de nós mesmos. E precisamos responder algumas perguntas do tipo: eu sou realmente um crente em Cristo Jesus? Me reconheço que sou pecador e necessito de salvação? Perguntar também: eu confio em Cristo plenamente ou confio em mim mesmo? A minha confiança está em Cristo ou está em mim mesmo? Meu prazer perene está no Senhor ou está nas coisas que eu posso obter e conquistar neste mundo? Você não terá prazer perene nas coisas deste mundo. Esta é a grande verdade. Basta você olhar para as coisas que já aconteceram, né? De coisas que, eu queria tanto comprar tal coisa, né? Pensa no equipamento e tal, não sei o que, adquire e aquilo se torna normal no dia seguinte. Queria tanto fazer uma reforma na minha casa, mudar a sala, cozinha, banheiro, quarto, botar móveis novos, amém, né? Isso é bonito, deixar minha casa linda de morrer e tal, tá bom, daqui a alguns dias vai ser uma casa normal. E algumas pessoas que entraram na tua casa vão ter que falar para você: poxa, está bonita a tua casa, para você falar: é verdade, está mesmo, né? Porque você já não reconhece mais nada, aquilo se tornou comum. Outra pergunta: eu evidencio minha conversão em uma vida de santificação, ou ainda estou mergulhado em uma vida de pecado sem fim? Meus irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 15, Paulo está encerrando a sua segunda carta, e ele diz o seguinte: examinem-se para ver se realmente estão na fé, provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Paulo havia defendido a sua autoridade apostólica, né, aos coríntios, e corrigido muitos problemas nessa igreja. Essa igreja era problemática demais, era uma igreja carnal,
Essa igreja tinha problemas de divisão, as pessoas, fulano não falava com Beltrano, não queria sentar para comer com ciclano, na hora da ceia, que ele, já expliquei aqui, né, que a ceia em Corinto acontecia num contexto um pouquinho diferente, né? As pessoas levavam ali os seus alimentos, mas cada um, não, isso aqui é meu e somente para mim, não reparto, não divido com ninguém, e pessoas que eram necessitadas acabavam ficando sem comer numa refeição, porque aqueles que tinham não queriam repartir. Uma igreja que estava mergulhada em imoralidade, em tantas coisas, a prática dos dons espirituais estava sendo um problema no meio da igreja, até mesmo coisas que não deveriam representar problema, estavam sendo problemas para esses irmãos. Aliás, esses irmãos estavam transformando isso em problema. E Paulo, ele escreve para corrigir tudo isso, para resolver esses problemas, pecados não tratados e resistência à disciplina. O apóstolo não quer que os coríntios aqui examinem a vida dele mesmo, de Paulo, mas que olhem para si mesmos. Eles estavam olhando para Paulo, fazendo críticas a Paulo, dizendo: quem é você, né, para falar com a gente? E Paulo precisa fazer a autoridade. E estavam questionando o apostolado de Paulo, a autoridade espiritual de Paulo. E Paulo está dizendo para esses irmãos que eles devem olhar, examinar a si mesmos. O foco aqui é: vocês estão vivendo a fé que professam? É o que Paulo está questionando. O versículo 5, quando diz: examinem-se para ver se realmente estão na fé, é um convite à integridade espiritual. Por quê? Porque não basta dizer que crê no Senhor. É preciso viver em Cristo. É preciso deixar que a sua presença seja evidente na nossa vida. Não basta dizer: eu sou cristão, eu faço parte da igreja, eu frequento a igreja. Bom, tá bom, a pergunta é: as pessoas enxergam Cristo no seu dia a dia? Nas suas palavras, na sua conduta, no seu proceder, dentro da sua casa? As pessoas conseguem enxergar Jesus na sua vida? Para Paulo que lembra que a fé verdadeira se prova na prática. E que o exame pessoal, meus irmãos, é essencial para evitar o engano. Essa foi a primeira questão. Mas um outro ponto sobre a questão do final de ano é que esse nosso autoexame tão fundamental, ele se fundamenta na nossa relação com Cristo. O autoexame, de fato, é essencial. Avaliar as escolhas, as decisões que tomamos, avaliar as nossas atitudes diárias, como nós procedemos. Isso é fundamental. Olhar para a nossa fé é produtiva. O que nós afirmamos ser fé produz bons frutos. Mas a base do autoexame é glorificar a Deus em todas as coisas. Esta é a base do autoexame. Paulo, em 1 Coríntios, mais uma vez, ele falando, capítulo 10, verso 31, diz: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Todas as ações do cristão, até mesmo as mais simples, como comer e beber, devem ser orientadas pela finalidade de glorificar a Deus. E Paulo aqui escreve dentro de um contexto de liberdade cristã, porque alguns estavam desconsiderando o próximo num quesito, né? A comida em Corinto chegava, boa parte dela chegava, e eles sabiam que eram sacrificadas a ídolos, oferecidos a ídolos. E alguns desses irmãos estavam comendo, não tinham qualquer acusação, falaram: e daí que isso daí está sendo sacrificado aí? Eu vou comer. E comia. Só que tinham pessoas mais fracas na fé, pessoas novas na fé, que não tinham ainda amadurecido e que ficavam escandalizadas com tudo isso. O que Paulo está trazendo para esses irmãos é o seguinte: olha, vocês precisam pensar que vocês devem glorificar o nome do Senhor na sua conduta, até mesmo num ato simples de comer, o nome do Senhor precisa ser glorificado. O texto, meus irmãos, ecoa a ideia central da teologia bíblica,
que toda a criação existe para glorificar a Deus. O cristão, portanto, deve alinhar as suas escolhas a esse propósito. Comer, beber ou qualquer outra atividade, essas coisas não são neutras. Elas podem ser transformadas em atos de culto ao Senhor, quando feitas com gratidão e com consciência. O que eu quero dizer com isso? Se você é motorista de Uber, seja um motorista de Uber para a glória de Deus. Faça o seu melhor. Se você é um engenheiro, que você seja um engenheiro para a glória de Deus. Faça o seu melhor. Se você cozinha para fora, faça o seu melhor. Que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Se você é motorista de táxi, porque se eu falei de Uber, eu vou ter que falar de táxi também, então vou morrer aqui na saída dessa igreja. Olha lá, né, cara? Você tem que fazer isso para a glória de Deus. O nome do Senhor precisa ser glorificado. Quer entrar no seu carro, fala assim, que período bom aqui dentro. Conversei com o Carlos, aquele motorista é diferente. Amém. Amém. Compreende isso, gente? Se você está estudando, você deve fazê-lo para a glória de Deus. No final das contas, o Senhor deve ser glorificado pela sua postura, pela sua dedicação, pela sua fidelidade a Ele. Se você é pastor, bate para o meu lado também, tem que ser para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Eu não sei quem é que está no berçário lá em cima, está cuidando lá dos bebezinhos, que mamam e depois fazem o número 2. Né? A irmã que está cuidando do bebê lá em cima, pode parecer algo muito simples, mas ela deve fazer isso para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, deve ser para a glória de Deus. O policial na rua, o trabalhador, a empregada doméstica, o médico no hospital, tudo é para a glória de Deus. O professor na universidade, tudo deve ser para a glória de Deus. E se o povo de Deus viver desta forma, meus irmãos, isso é uma revolução. Quem gosta dessa palavra revolução, né? Isso é uma verdadeira revolução. Pense em quantas vidas poderiam ser impactadas pela nossa maneira de viver. Gestos simples. A nossa vida deve ser um culto constante ao Senhor. O modo como o cristão vive deve comunicar a fé. E eu preciso perguntar, enquanto eu vivo, enquanto eu caminho ao longo desse ano, a decisão que eu vou tomar agora vai glorificar o nome do Senhor? O que eu estou prestes a fazer, o nome de Deus, está agradando ao meu Deus, está de acordo com a sua palavra, alegra ao meu Deus. Eu vou confrontar a minha esposa, porque ela falou isso, isso, isso. A maneira como eu a confrontarei, glorificará o nome do Senhor. A esposa vai confrontar o marido. A maneira como a esposa o fará, agradará ao Senhor? O irmão na igreja passou por mim, não falou, eu vou falar com ele. Essa é uma forma de se dirigir ao irmão. Agradará ao Senhor, está de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Meus irmãos, nós precisamos viver dessa maneira. Mas há um outro aspecto aqui. Se você quer viver um ano novo, realmente novo, você precisa partir da premissa de que Deus deve ser o fundamento de tudo o que você fizer ou se engajar. Nosso ponto de partida é Deus. Nós devemos nos concentrar nele. Nós não podemos entregar o tempo que nos sobra para Ele. Não decida as suas metas familiares, sua vida profissional, suas metas pessoais, e depois veja o que sobrou. Vou encaixar Deus aqui nesse ponto. Não podemos viver assim. Deus deve ser o Senhor de cada detalhe da nossa vida. Nós o chamamos de Senhor.
nós o glorificamos como o Senhor. Na igreja, levantamos as nossas mãos e fazemos a nossa declaração de fé. Cantamos canções que falam dessa entrega, desse serviço a Deus, dessa vida rendida diante do Senhor. Agora, vivamos. Porque é estranho cantarmos canções que falam que nós somos servos de Deus, que dependemos dEle, que Ele é tudo para nós, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso supremo pastor, né, que Ele é o soberano de toda a terra. Nós cantamos essas coisas, mas no campo da vida não demonstramos isso. Deus deve ser o Senhor em cada detalhe da nossa vida. Submeta a sua vida ao governo soberano do Senhor. Avalie suas escolhas. Ao invés de escolher um trabalho só porque é mais lucrativo, escolha o que você poderá fazer para glorificar o nome de Deus. Ao invés de esbanjar os seus recursos com apenas deleites pessoais e prazeres, e eu não estou dizendo aqui que seja, né? Você ganha um dinheirinho, você tem que separar um valorzinho lá para, um grande valor, não sei, aí no teu caso, mas separar um valor para entretenimento, para passear com a família, para, né, fazer alguma coisa que você gosta, para Araruama, Cabo Frio, região dos lagos, vai para, sei lá, para o meio do mato, agora que está melhor, acho que fica melhor, né? Região serrana. Isso é bom, isso é legítimo. Mas a nossa vida não pode se limitar apenas a isso. Precisamos pedir a Deus também um coração generoso. Devemos perguntar para Deus: Senhor, que tipo de cônjuge, filho, que tipo de profissional, que tipo de familiar, de amigo, de colaborador, de estudante, de membro de igreja eu devo ser? Peça para Ele te fazer um vaso de honra. Que este ano seja assim. Teu alvo deve ser: eu quero examinar a minha vida, quero olhar para ver como está a minha vida constantemente, me voltar para Deus. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer para a glorificação do nome do Senhor. E eu preciso ser um vaso de honra para o meu Deus, porque Ele é o centro da minha vida. O que boa parte das vezes nós fazemos, sabe o que é? Tocamos a nossa vida do nosso jeito, segundo a nossa vontade, confiamos plenamente no nosso coração, que a Bíblia diz que é enganoso, demasiadamente corrupto, é o que a palavra de Deus nos diz. E aí, quando a coisa complica, nós pedimos a intervenção do Senhor naquilo que nós achamos que complicou. Ore também incessantemente. Leia a palavra de Deus, leia a Escritura Sagrada, busque a sabedoria necessária para escolher o que realmente vai glorificar o nome do Senhor. Compreenda, não coloque Deus na frente de tudo. Submeta os seus planos ao Senhor. Provérbios 19, 21, na nova versão transformadora, diz: é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. E sigamos o nosso exemplo, por último, o nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 8, Paulo diz: e reconhecido em forma humana, a si mesmo se humilhou, se referindo a Jesus, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O Filho deu todo o exemplo de humildade e obediência ao Pai. E é o que nós precisamos imitar. Cristo é o nosso modelo de obediência e entrega total. Aliás, Ele mesmo falou, Ele disse o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Seguir a Cristo tem um custo. Seguir a Cristo tem um custo. Não basta dizer: eu sou cristão.
Nós temos no mundo hoje muitos cristãos nominais. Pessoas que dizem, eu pertenço à igreja tal, já fui da igreja tal, eu sou assim, assado, estou na igreja há 30 anos, há 20 anos, há 15 anos e tal, mas a pergunta é, o coração foi transformado de verdade? Cristo é o Senhor da sua vida de verdade? A sua vida, a sua agenda, os seus propósitos, tudo é submetido a Ele? Ou você tem vivido da sua maneira, do jeito que você quer, e quando as coisas complicam, aí sim você busca o socorro do Senhor. John Wesley tem uma frase espetacular. Ele diz o seguinte, Senhor, uma oração dele, não permitas que eu viva inutilmente. A vida de John Wesley era guiada pelo Senhor. Ele tinha como propósito agradar a Deus, servir ao Senhor de todo o coração, se submeter a Ele, glorificar o nome do Senhor. Este era o propósito da vida deste homem e de tantos outros. E ele pede para Deus, Senhor, não permitas que eu viva inutilmente. E como aplicações finais, eu quero trazer, primeira coisa, examine-se diariamente diante de Deus. Olhe para o seu coração. É fácil olhar para o outro, olhar para o cônjuge, olhar para os filhos, olhar para a igreja, para os irmãos da igreja, olhar para o chefe, para o patrão, olhar para a pessoa na rua, olhar para o vizinho, para o porteiro. É fácil olhar para o outro, criticar o outro, examinar o outro, olhar para o governo. Olhe também, mas é o papel da sociedade, mas é fácil julgar os outros. Mas nós devemos examinar o nosso próprio coração. É relativamente fácil olhar para o outro e identificar que ele é orgulhoso. Não é assim, gente? Fulano de tal é orgulhoso demais. Beltrano é assim. Ele não é humilde. Tem o nariz em pé. É fácil reconhecer essas coisas na vida do outro. O difícil é conseguir olhar para o próprio coração e enxergar o próprio coração. Então examine-se diariamente diante de Deus. Faça isso como disciplina espiritual. É você e o Senhor. Peça isso a Deus, Senhor, me dê a graça. Revela-te a mim, mostre-me quem eu sou, quem está aqui dentro, como é o meu coração verdadeiramente. Há orgulho em mim, há vaidade em mim. Segunda coisa, priorize o reino, os planos de Deus, as decisões que glorificam o nome do Senhor. A terceira coisa, confie no cuidado de Deus. A ansiedade, em tantos momentos, acaba nos empurrando para a descrença do cuidado do Senhor, mas confie no cuidado divino, o Senhor zela por nós. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Estamos de pé por causa da misericórdia de Deus. Você está aqui hoje por causa da misericórdia de Deus. Sirva com generosidade. Imite a Cristo, vivendo em obediência e submissão e entrega ao Senhor. E viva com um propósito. Mas propósito eterno. O mundo hoje vive para acúmulos de bens, para obter coisas, ganhar, ter vantagens. É o mundo, a nossa volta é assim. Ouvi uma frase, de alguém perguntou quanto é suficiente de dinheiro, perguntou para uma outra pessoa muito rica, quanto é suficiente dinheiro para você? A resposta dele foi tremenda, um pouco mais. Ele já era milionário, ele disse um pouco mais. É o mundo. E o Evangelho nos faz olhar para a frente, para o lado, para aqueles que estão à nossa volta. O Evangelho nos chama a olhar não apenas para os nossos próprios interesses, mas para aqueles que estão à nossa volta. A sermos mais misericordiosos, bondosos, generosos, graciosos com as pessoas à nossa volta. E quando eu falo e aponto aqui no sentido de repartir, não é repartir meramente dinheiro.
porque é fácil entregar dinheiro na mão de alguém na rua. É ou não é, gente? É fácil. Principalmente na sociedade nossa, que nós vivemos. Andar pelas ruas, você vai encontrar um monte de gente. Se você der R$2, é a única coisa que ela quer de você, R$2. Então é fácil. Principalmente no início do mês, que R$2 certamente não faltarão. Mas não se trata apenas disso. Repartir o coração, compartilhar a fé, o amor, a graça, a misericórdia, perdão, repartir, compartilhar a vida, o tempo. Oh, como o tempo é precioso, estamos sempre com pressa, precisamos sempre correr, estamos correndo sempre para algum canto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que você possa examinar a si mesmo, se voltar para Deus. E que este ano que se está prestes a iniciar, você possa estabelecer propósitos que de fato glorifiquem o nome do Senhor. E viver de fato uma vida nova. Se você viveu egoístamente, está certo? Tá. Se você viveu egoístamente esse ano, 2025, resolva viver de maneira diferente. Se você pouco glorificou o nome de Deus no ano de 2025, resolva no seu coração viver para a glória de Deus. Que seja uma resolução sua, uma atitude sua. Examine o próprio coração, corajosamente diante de Deus, e peça e dependa da graça do Senhor, e viva de maneira diferente. E quem conviver e se relacionar com você, possa perceber verdadeira mudança, verdadeira diferença. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós nos sentimos estimulados a correr de um lado para o outro o tempo todo, a tomar decisões o tempo todo, a agir, a estar sempre fazendo algo. As tribulações, as circunstâncias difíceis, essas coisas agitam o nosso coração. E é uma tentação absurda procurar resolver as coisas na força do nosso próprio braço. E nem sempre é fácil parar para fazer um autoexame. Parar em oração e perguntar para o Senhor: Senhor, o que está de errado comigo? O que eu preciso mudar? Não é fácil olhar para as próprias atitudes, os sentimentos, e reavaliar essas coisas à luz das Escrituras Sagradas. Então ajuda-nos, ó Senhor, neste autoexame. Ajuda-nos para que não nos tornemos meros religiosos, de pessoas que carregam uma Bíblia na bolsa ou nas mãos, mas que não tem qualquer comprometimento, não vive de acordo com aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Ajuda-nos, ó Deus, para que não sejamos cristãos nominais,
mas que haja transformação genuína no nosso coração e que possamos viver com o propósito de glorificar e exaltar o nome de Cristo em cada atitude nossa. Dentro de um restaurante, na empresa onde trabalhamos, na nossa família, junto aos nossos entes queridos, numa festa, no ambiente do trabalho, no meio da rua, quando abordados por alguém, na igreja, junto aos nossos irmãos, quando estivermos diante de uma refeição, Pai, ajuda-nos para que possamos glorificar o Teu nome em todos esses momentos, no exercício da nossa profissão, exaltemos e glorifiquemos o Teu santo nome, possamos fazer o nosso melhor, possamos viver de acordo com a Tua santa vontade. Aí sim a nossa vida será um culto constante ao Senhor. Aí sim, culto não será apenas um evento, mas será a nossa vida. Então ajuda-nos, para que não tenhamos meramente um tempo contigo, mas que a nossa vida seja com o Senhor. Que não seja um período de oração na nossa casa, mas que a nossa vida seja uma vida de oração e de culto ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos fazer este autoexame e render tudo a Ti, submeter tudo ao Senhor. Nos voltarmos de verdade para o Senhor, buscando a Tua ajuda, a Tua mão, a Tua graça, o Teu poder, e que jamais venhamos duvidar do Teu amor, das Tuas misericórdias. Quando as coisas ficarem difíceis, ó Deus, nós possamos levantar a nossa cabeça ao Senhor, para o Senhor, e dizer: eu sei, Senhor, que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem zelado, a Tua mão está sobre mim, Tua mão está sobre nós. Ajuda-nos assim, Senhor. Oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé.